pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ricardo aqui de novo, daquele jeitão. Vamos continuar então aqui na aula número 2, número 2, do tema atualidades dentro do tópico conhecimentos gerais, para a gente gabaritar essa prova aí do edital da Cotec Prefeitura de Montes Claros 2024, certo? Vamos direto aqui para a questão. A gente parou na 4, vamos para a questão de número 5, de número 5. Olha aí, o Brasil voltou ao grupo das 10 maiores economias do mundo depois de registrar um crescimento de 2,9% no PIB de 2023, né? O PIB, todo mundo sabe, é o Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas que o país produz internamente. Então, você somar tudo que o país produz na indústria, no comércio, né, no turismo, nos serviços, tudo isso você soma e você tem o PIB. O PIB é um indicador econômico. Quando ele está bom, quando ele está alto, significa que a economia do país está indo bem, significa que aquele país está gerando emprego, ele está crescendo, está gerando renda. Então, o PIB é um bom indicador para o país, tá? Continuando, ó. Um levantamento da consultoria Austin Hattings, com base nos dados preliminares de PIBs em valores correntes, que já foram divulgados por 54 países, mostra que o Brasil ultrapassou o Canadá e a Rússia para ocupar a 9ª posição no ranking, tá? Com PIB de 2,17 trilhões de dólares no ano passado, né? Reportagem da CNN. O principal setor que contribuiu para o bom resultado do crescimento do PIB. Pessoal, é o seguinte, a economia de um país, né? A economia de um país, ela está dividida em 3 setores, né? Basicamente em 3 setores. É o setor primário da economia, né? O setor primário da economia, que é o setor que envolve aí tudo que é produzido na agropecuária, né? Na agropecuária, tá? Também na mineração, né? Toda a movimentação do dinheiro que rola nos setores aí primários da economia entra no PIB dentro do setor primário, tá? O setor secundário é o setor da indústria. O setor secundário é o setor da indústria. O setor da indústria, né? O setor da indústria. E o setor terciário é o setor do comércio. É o setor do comércio e serviços, tá? Então, por exemplo, eu sou Ricardo, eu pertenço a qual setor da economia nesse momento aqui agora com vocês? Qual? Isso mesmo, setor terciário, porque eu estou prestando um bom serviço, estou prestando um serviço aqui agora, certo? Então, o cara que trabalha, por exemplo, na indústria, ele pertence ao setor secundário. E o cara que trabalha no setor aí, na plantação, né, na pecuária, ele trabalha aí com boi, trabalha no campo, esse cara trabalha no setor primário da economia. Tem algumas classificações que trazem um outro setor, o setor quaternário, que é o setor da alta tecnologia, né, das comunicações, né? Mas ele não é tão assim, ele não é uma unanimidade, né, entre os especialistas, tá? Geralmente o que a gente vai encontrar nas provas aí são esses 3 setores. Bom, qual o setor, né, que contribuiu mais para o Brasil crescer, para o Brasil entrar de novo no grupo dos 10 países, das 10 maiores economias do mundo, né? Qual o setor? Será que foi o setor de serviços que gerou mais renda, que gerou mais dinheiro para o Brasil, aí dentro do Brasil? Será que foi o setor de serviços que pertence ao setor terciário? Será que foi o setor da indústria? Será que foi o setor do turismo?
que também pertence ao setor terciário? Ou será que foi o setor da agropecuária? O que vocês acham? Isso mesmo, gente. É o setor agropecuário. O Brasil, pessoal, é um país tradicionalmente. O Brasil é um país que, em sua tradição, é um grande produtor agropecuário, né? O Brasil é um grande exportador de commodities, tá, gente? Commodities, tá? O que é uma commodity? Uma commodity é um produto primário da economia. Então, por exemplo, a soja é uma commodity importante para o Brasil, né? O minério de ferro é uma commodity muito importante aí para o Brasil, tá? Brasil, beleza? A carne bovina é uma commodity também. A carne bovina é uma commodity, né? O notebook não é um commodity, porque não é um produto primário. É um produto, o notebook, a televisão, os carros, não são commodities. Commodities são produtos primários, produtos que não passaram por um processo de beneficiamento ou passaram por um pequeno processo de beneficiamento, tá? Então, o petróleo é uma commodity. Então, o que puxou o nosso PIB em 2024 é o setor da agropecuária, beleza? Que pertence ao setor primário da economia. Beleza, pessoal? Tudo bem? É isso aí, tá? Vamos para a próxima questão, que é uma questão aí. Tá, aqui eu coloquei né? Quem é que está nesse ranking aí, né? Das 10 maiores economias, olha aí, ó, né? Aí, Estados Unidos, não é surpresa para ninguém. A China, que é um país que cresce muito. Lembrando que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Aí nós temos a Alemanha, o Japão, a Índia, que é um país emergente, o Reino Unido, a França, a Itália e o Brasil aparece aqui na 9ª colocação. Beleza? Muito bem, vamos avançar aqui para a questão de número 6. Olha a questão de número 6 aí. Uma questão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, no ano de 2023. Traz um tema muito relevante, muito importante, e que tem muito a ver com o Brasil, né? Já que a crise na Venezuela gerou um fluxo migratório muito grande aqui para o Brasil, né? Vamos lá, vamos ler a questão e a gente pode discutir, tá? Olha lá, pessoal. O primeiro grupo de refugiados, né, venezuelanos chegou a São Paulo no dia 13 de abril de 2018. A cidade deve receber 300 estrangeiros como parte do programa de interiorização dos imigrantes que cruzaram a fronteira para escapar da crise econômica e política na Venezuela. Até o momento, 161 venezuelanos estão na capital paulista. Bom, pessoal, é o seguinte, a Venezuela, né, faz fronteira com o Brasil, lá no norte do nosso território. O Brasil, na realidade, ele faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto com 2, o Chile e também o Equador. O restante, o Brasil faz fronteira com todos os países e faz fronteira, então, com a Venezuela, né? Bom, primeiro, o que é um refugiado, né, gente? É diferente de um imigrante normal, tá? O refugiado é aquela figura, aquela pessoa que está fugindo, né, do seu país em razão de uma situação muito extrema. Ou ele está fugindo de uma perseguição política, ou ele está fugindo de uma perseguição religiosa, ou ele está fugindo de um conflito, como, por exemplo, né, os conflitos que estão ocorrendo no mundo. O conflito em Israel, lá com o Hamas, gera muito refugiado. O conflito na Ucrânia também gera muito refugiado. Os terremotos no Haiti em 2011
geraram muito refugiado, inclusive muitos haitianos vieram para o Brasil a partir de 2011. Então, o refugiado é diferente do imigrante. O imigrante é aquela figura que tem a opção, né, de sair ou não, ele escolhe sair ou não do seu país. O refugiado não, ele não está seguro no seu país de origem, então ele se desloca, ele se refugia em outro lugar, tá? Então, já matamos aqui, já entendemos o que é o refugiado. Bom, a segunda coisa que a gente vai entender aqui olha só, antes da gente discutir essa questão desse programa de interiorização, vamos entender por que, é muito importante, por que a Venezuela está enfrentando essa tal de crise econômica e política, né? Bom, a Venezuela, pessoal, é um país muito rico em petróleo, muito rico em petróleo. Na verdade, a Venezuela é o país que ocupa a posição de número 1 entre as nações que mais têm reservas de petróleo no mundo. O Oriente Médio é a região que tem mais petróleo no mundo. Mas o país é a Venezuela. Ela ocupa a posição de número 1 entre as nações que têm mais petróleo. O grande problema é que o petróleo ele é uma commodity e o preço varia muito no mercado internacional. E a Venezuela é uma nação que vive basicamente da produção do petróleo. A Venezuela, depois que descobriu as suas reservas de petróleo, ela não investiu em outros setores da economia, da indústria, da agropecuária, né? A Venezuela ficou focada ali na exportação do seu petróleo. E nos anos 2000, aí, nos anos 2014, 2015, antes um pouco disso talvez, o preço do petróleo caiu no mercado internacional. E como a Venezuela vive quase que exclusivamente do petróleo, ela entrou numa crise, né? Uma crise econômica. E as pessoas na Venezuela iniciaram uma série de manifestações, porque o país que já vivia uma crise política passou a viver agora uma crise econômica, então ela começou a pressionar o governo, né, para tomar uma atitude, né? E você sabe que o governo venezuelano é um governo, uma espécie, né, entre aspas, de uma ditadura, né? Lá na Venezuela se pratica um modelo aí que eles mesmos intitulam lá de socialismo do século XXI, quer dizer, um governo muito centralizador, onde o presidente, que é o Nicolás Maduro, ele persegue os seus opositores, as pessoas não têm liberdade lá, a imprensa não é livre, e o Nicolás Maduro começou a reprimir violentamente a população que protestava, né, por melhores condições de vida. E isso acabou gerando vários conflitos dentro da Venezuela e a crise política e econômica se agravaram. Então vamos lembrar que essa crise na Venezuela atual, ela tem uma relação muito forte com a questão do petróleo e a dependência quase que exclusiva do país dessa commodity, né? Então, explicada a origem da crise na Venezuela, vamos voltar para cá, para a parte do programa aqui, ó. A cidade deve receber 300 estrangeiros como parte do programa de interiorização. Então, pessoal, como assim interiorização? Vamos dar uma olhada nesse slide aqui. Bom, aqui temos a fronteira do Brasil, né? E o Brasil faz fronteira aqui com a Venezuela, ó. Aqui com a Venezuela. Então, a Venezuela, pessoal, ela faz fronteira com o Brasil ao norte, e a cidade, né, e o estado que recebeu muitos venezuelanos a partir dessa crise, esses refugiados entraram por aqui, ó, né, para a cidade de Pacaraima, que fica em Roraima, né, Pacaraima em Roraima. Então, pessoal, Pacaraima começou a receber centenas de refugiados venezuelanos diariamente. Começou a lotar as ruas de Pacaraima, né? Os venezuelanos lá acampando a céu aberto na cidade de Pacaraima. Então, o que o governador de Roraima, o prefeito de Pacaraima, pediu socorro? Falou, olha, não tem como só a gente receber esses venezuelanos, não temos condições
de arrumar espaço para todo mundo, emprego para todo mundo, acolher todo mundo aqui. Sabemos que é uma questão humanitária, né? Mas não temos condições. Socorro, governo federal. Não consigo ficar com esses venezuelanos todos aqui. Também começou a acontecer episódios de xenofobia na cidade de Pacaraí, no estado de Roraima, né? O que é xenofobia? Xenofobia é aquele sentimento de aversão ao estrangeiro, né? Que não é uma coisa muito comum aqui no Brasil. O Brasil é um país onde o povo costuma receber bem os estrangeiros, historicamente. A nossa população, o nosso povo é formado muito por imigrantes, mas, claro, começaram a acontecer episódios de xenofobia lá em Pacaraí, né? Bom, então, pessoal, já está respondido aqui, né? Esses imigrantes estavam em esse programa de interiorização, então, foi um programa em que o governo federal começou a distribuir venezuelanos para o Brasil inteiro, aí, para São Paulo, para o Rio, para Minas, e inclusive em Montes Claros, né? Chegaram muitos venezuelanos nesse programa de interiorização, né? De dar uma espalhada um pouquinho, distribuir um pouco essas pessoas aí pelo Brasil. Então, esses imigrantes estavam em Macapá? Não. Estavam no Rio Branco, no Acre? Não. Estavam em Belém? Não. Estavam em Rondônia? Não. Estavam na capital de Boa Vista, em Roraima. Tá, né? Nem apareceu Boa Vista aqui, mas lembrando, né, pessoal, de Pacaraima, eles se dirigiam, muitos deles, para Boa Vista, né? Que é a capital de Roraima. Mas a cidade que gerou mais problema, que teve mais problema, foi a cidade de Pacaraí, porque é a primeira cidade, a cidade que faz fronteira ali com a Venezuela. Tá bom? Ok, pessoal. Ok. Próxima questão é a número 7. Uma questão inédita também. Bom, um outro assunto, né, também de ordem global e que tem relação também com o nosso Brasil e que é um tema relevante para a nossa prova, para a prova que vocês vão gabaritar, é o tema população mundial, tá? Vamos dar uma lida na questão aqui, ó. A população mundial cresce de forma exponencial e recentemente alcançou um novo marco. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, em novembro de 2022, o planeta Terra passou a abrigar 8 bilhões de pessoas. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, a Ásia e a África são os continentes com maior crescimento populacional e continuarão liderando os índices nas próximas décadas. Pessoal, o país, né, mais populoso atualmente. Bom, populoso, pessoal, significa um país que tem uma população muito numerosa, tá? O termo populoso é diferente do termo povoado, tá? Povoado eu estou me referindo à população por quilômetro quadrado. Aquele país que é pequeno e que tem uma população muito grande. A nossa ideia aqui é trabalhar a ideia do país populoso, quer dizer, o país que tem uma população muito numerosa, tá? Então, pessoal, veja só que interessante, né? Qual é o país mais populoso do mundo? É Bangladesh? É a Índia? É a China? É os Estados Unidos? Bom, nós já vimos aqui que é algum país da Ásia ou país africano, né? Então, vamos eliminar aqui Estados Unidos. Estados Unidos não é com certeza. Será a China ou será a Índia? Isso mesmo, gente. Isso mesmo. Atualmente, o mais populoso do mundo é a Índia. A primeira vez na história, desde que a população é contada, é que a Índia ultrapassou a China. E hoje a Índia é a nação mais populosa do planeta, tá? A China, ela foi a nação mais populosa do planeta por muito tempo. É uma população monstruosamente grande, na casa de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né?
A Índia ultrapassou no ano de 2023, ultrapassou a China e se tornou a nação mais populosa do mundo. Alguns milhões de diferença. Dá uma olhada aqui nesse ranking e eu disse a vocês que isso tem relação com o Brasil total. Por quê? Porque o Brasil também perdeu mais uma posição, né? Então a Índia lidera o ranking de país mais populoso do mundo, a China vem em segundo, o Brasil caiu para a 7ª posição. O Brasil foi o 5º, né, por muito tempo. O Brasil depois caiu para 6º, perdeu para o Paquistão e mais recentemente o Brasil perdeu a posição para a Nigéria. Então lembra, o Brasil é o 7º país e a Índia é o primeiro. A China deixou de ser o país mais populoso do mundo. A China, pessoal, a China por muito tempo, por aproximadamente 30 anos, praticou uma política que foi muito controversa, né? A famosa política do filho único, para tentar diminuir o crescimento da sua população. E isso resultou num crescimento baixo, né? Na China, os casais passaram a ter menos filhos em função dessa política do filho único. Então, isso gerou um crescimento baixo e aí a gente teve a Índia tomando esse lugar da China como primeiro colocado, tá bom? A gente vai falar mais de população brasileira agora, né? Porque é um assunto também muito relevante a gente discutir essa questão aí da população brasileira, né? A gente viu aqui no slide anterior que o Brasil agora é o 7º colocado, né? Bom, falando de dinâmica demográfica brasileira, dá uma olhada nesses gráficos aí, ó. A evolução da pirâmide etária brasileira. Pirâmide etária é esse gráfico aqui. Indica a seguinte tendência. Qual é a tendência, pessoal? Pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição da população por sexo e idade, tá? E ela divide a população em 3 grupos, né? A parte de jovens, aqui embaixo, que geralmente a gente conta de 0 até 15 anos, né? São os jovens. Então, eu posso dizer que essa parte da pirâmide aqui é a base da pirâmide, tá? Essa parte do meio, de 20 a 59, é a parte de adultos. E acima de 60, 65 anos, eu tenho os idosos. Então, essa é a base da pirâmide. Essa é a base da pirâmide. Esse é o corpo da pirâmide. E esse é o topo da pirâmide. Tá bom? Bom, o que eu estou percebendo? Eu tenho uma pirâmide aqui do Brasil de 1980, onde a base da pirâmide era mais larga, né? A base da pirâmide era larga e o topo da pirâmide era fininho. Então, significa que se a base é muito larga, eu tenho muitos jovens. Se o topo é muito fininho, eu tenho poucos idosos. Exatamente. No ano de 2011, olha o que já acontece com a base. A base se encurtou. Então, dentro da estrutura populacional, eu tive uma diminuição do número de jovens, um aumento no número de adultos e um aumento no número de idosos, né? E a tendência para o futuro, lá para 2040, é o quê? Menos jovens ainda, né? Os jovens vão continuar diminuindo na estrutura da população, entre os grupos etários, e os idosos vão ser uma população bem numerosa no Brasil. Nós vamos ter muito idoso nesse Brasil aí no futuro, no Brasil de 2040, né? Bom, qual é a tendência, então, para o futuro? Qual a tendência, qual o cenário para o futuro do Brasil, avaliando essas pirâmides etárias, tá? Teremos um crescimento da faixa juvenil, né, dos jovens, né? Eu vou ter um crescimento de 1980 para 2040? Não, com certeza não. É o contrário, eu vou ter uma diminuição do número de jovens, né? É só você pegar aí os casais, né? Estão tendo um filho
ou nem filho, né? E no passado aí, nossos avós e bisavós tinham 6, 7, 8, 9, 10 filhos. Então está ocorrendo uma diminuição dessas famílias, né? É o que a gente chama, pessoal, na demografia, que é o estudo da população, de crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade, que são os nascimentos, e a taxa de mortalidade. Então, esse é o crescimento vegetativo. É você calcular quantos nascimentos houve naquele período de um ano, subtrai as mortes que houve naquele período de um ano. Aí você vai ver se a população cresceu, se ela ficou nula ou se ela diminuiu. Se o crescimento vegetativo, né, foi positivo, se ele foi nulo ou se ele foi negativo, tá? Bom, vai acontecer um aumento da expectativa de vida no Brasil? Essa é a tendência? Olha só, pessoal, eu não estou tendo um aumento no número de idosos. Quando eu olho aqui para o topo da pirâmide, eu não estou vendo esse topo se alargando. Então, eu vou ter um aumento da expectativa de vida. As pessoas vão viver mais, né? Vão chegar mais longe, vão ter mais longevidade, vão viver mais. Então, a expectativa de vida do brasileiro está aumentando e nós teremos no futuro uma população mais envelhecida, tá? Elevação da taxa de fecundidade. Vai ter mais nascimentos? Fecundidade, vai ter mais nascimentos? Não. Está acontecendo a diminuição dos nascimentos. A taxa de crescimento vegetativo está diminuindo, né? Os nascimentos estão diminuindo. Predomínio da população do sexo masculino? Não. Então, isso não, isso não. Letra B, sim. Aumento da expectativa de vida. Agora, esse país no futuro de muitos idosos, quais são os desafios aí que o Brasil terá com essa população mais envelhecida? Olha aqui, pessoal. Primeiro grande desafio, vai acontecer o fim do bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? Bônus demográfico é quando o país ele tem mais idosos, ele tem mais adultos em sua população. Nós estamos vivendo o bônus demográfico agora. Quando o país tem mais idosos, significa que ele tem mais gente produzindo, tem mais produção naquele país. Então está na hora do país gerar emprego para acolher todos esses adultos e a força produtiva do Brasil ser maior. Quando acontecer esse fim do bônus demográfico, a gente vai ter uma população envelhecida muito grande na nossa população e vai acontecer uma pressão sobre a previdência social. Porque a previdência social, nós estamos falando aqui das aposentadorias. Então, vai ter mais idoso e se tem uma população idosa muito grande e não tem muitos adultos, como é que vai pagar a aposentadoria para esses idosos? Então, vou ter uma pressão sobre a previdência social. Por isso que se fala tanto em reforma da previdência social, que já aconteceu em vários outros países. Porque a Europa, lá nos Estados Unidos, especialmente no Japão, a população envelhecida lá, a população idosa é muito grande. Então, eles precisaram também mexer na reforma da Previdência para poder sustentar o país. Porque, entre aspas, a população idosa é aquela população inativa, né? Nós temos uma população ativa, que é aquela que trabalha realmente, que produz renda, e a população inativa. São aqueles jovens, aquelas crianças que não trabalham, e os idosos que já se aposentaram. Certo? Então, um desafio para o futuro é reformar ou buscar soluções para a previdência social. Aumento dos gastos com saúde também será um desafio para o futuro, né? Porque você terá uma população envelhecida e é uma população que geralmente gera custos para a saúde. Ok? Pessoal, essa foi a aula nossa aqui de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos encontraremos novamente, com certeza, para resolver mais questões, discutir mais assuntos interessantes aí sobre o tema conhecimentos gerais para a prova
da prova da Prefeitura de Montes Claros, beleza? Um abraço, até mais.